senhoras e senhores em telecomunicações, esse é mais um Sintelcast, o podcast do seu sindicato. Hoje temos a honra de receber o professor Tiago Moretti, mais conhecido como Professor Tatuado, como vocês podem ver. Tiago, muito obrigada por tua presença, por teres aceitado esse convite. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta que eu tenho uma dúvida. De onde Professor Tatuado? Olá para quem está assistindo a gente. O Professor Tatuado ele vem de um acaso. Eu comecei a fazer vídeos na internet alguns anos atrás com a proposta de fazer resumos das aulas para os meus alunos. Então era um canal de matemática, de videoaula, e era matemática com o Tiago Moretti, algo assim. E infelizmente eu ficava horas editando esses vídeos e daí muito pouca visualização, molecada infelizmente não que eles gostam muito de ver, e olha que eram vídeos bons. E de repente aconteceu aqui alguns anos atrás no estado, a gente teve um período de enchentes, algo parecido, e eu fiz um vídeo político, um vídeo criticando o governador do estado pela postura dele. E esse vídeo engajou, ele bombou, deu muita visualização na rede social, em uma das redes. Ao mesmo tempo que ele trouxe a visualização, ele também trouxe haters. Acredito que muita gente deva ter denunciado o vídeo e aquele meu canal ele foi banido, caiu, né? A rede social foi lá e cortou ele. Aí eu precisei recomeçar e, eu gostei dessa veia política, deixa a videoaula para o lado, meus alunos não estavam a fim de assistir mesmo, e comecei com a ideia de fazer vídeos políticos. Aí qual seria o nome? Conversei com a minha companheira, a gente deu uma pesquisada e de repente a gente olhou, achei tatuagem, um nome curto que tem, Professor Tatuado, e pegou. Aí eu fui ver nas redes se tinha esse nome já registrado, não tinha, já fiz o registro lá e a partir de então surgiu o canal do Professor Tatuado. Da matemática para política ou da política para matemática? Acho que são coisas inseparáveis. Eu tenho críticos, tem a galera às vezes que a gente debate que diz que em sala de aula de um professor de matemática você tem que ensinar só o mais ou menos, só o triângulo retângulo, mas não só a matemática, como todas as ciências, elas são plurais, elas são interdisciplinares e a matemática da mesma forma ela converge e ela conversa com tudo. Entre esses caminhos todos a política. Ao longo da minha trajetória como profissional, tenho um quê político, e detalhe, não político partidário, político de sociedade, do contexto que a gente age, eu enquanto professor de escola de rede pública, dessa construção de alunos críticos, então nesse sentido. Então a matemática está ali para me auxiliar, tanto na base de estímulo do raciocínio, como também nas estratégias e nas ferramentas de gráficos, estatísticas, para a gente poder falar a respeito dessa pluralidade que é a política em si, né? Tu falou em político enquanto sociedade, isso é muito interessante. Total. O que falta nessa garotada, nessa juventude hoje, nesse âmbito político-social? Na verdade, assim, eu tenho uma postura de esquerda, o meu canal ele tem um viés de esquerda progressista e nós somos frequentemente acusados de sermos doutrinadores. Então tem um lado, um espectro político que diz, o cara da esquerda é um professor doutrinador. Eu costumo dizer, cara, tá tão difícil a gente hoje ensinar a tabuada, ensinar uma divisão, quem dera poder doutrinar algum aluno. E a gente, se fosse pensar numa batalha, parece que a gente está perdendo ela. Mas a questão principal, a minha essência enquanto professor, eu já dou aula há 21 anos, sempre foi nessa ideia de você construir cidadãos, formar cidadãos, ao mesmo tempo conscientes, mas também críticos. O que é um cidadão crítico? Aquele que tem o poder de julgar, de entender as informações que ele está recebendo, de conhecer o contexto do bairro, da escola, do posto de saúde, por que tem violência, por que não tem. Todas essas formações, elas partem do eixo de família, mas também do eixo de escola. Então eu tenho esse entendimento, a escola poderia servir para isso, a gente fomentar na mente dos alunos essa criticidade. E aí que entra essa política da sociedade. O que a gente quer dizer com isso? Que nós vivemos um conceito de sociedade que está tudo conectado. A minha ação, o meu direito, o meu dever, junto com a sua. E aí eu preciso optar em como que eu vou agir dentro dessa sociedade. A galera costuma resumir nessa ideia de como se fosse uma história em quadrinho, né? Um filme, a gente está muito acostumado, como se tem o vilão, o herói, o bem e o mal. Eu tento mostrar que o mundo é mais complexo do que isso. Que não é só você pensar em ser bom ou ruim, se você perceber que você está nesse caminho para fazer o certo ou errado. Esse conceito, que inclusive é filosófico, né? A ética, a moralidade, são construções que você só vai ter dentro desse processo de você enquanto ser dentro da sociedade. Quando eu começo as minhas aulas lá no início do ano, sempre, uma das primeiras coisas que eu pergunto para o aluno é: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui nessa escola?
que a maioria deles falam que não gostam de estudar. Você que está assistindo a gente, em algum momento já deve ter pensado a respeito. A maioria deles responde, primeiro, né, porque meu pai mandou, porque a gente tem essa obrigatoriedade, se não pudesse, alguns não estariam, mas sempre tem aquele aluno que responde, porque eu quero ser alguém na vida. Essa é uma resposta, ao mesmo tempo, que dá um indicativo, mas eu faço uma pequena correção. Eu falo, meu querido, a partir do momento que você nasceu, que tua mãe te registrou e que tu tens um CPF, tu és alguém na vida. A questão é o que tu vais fazer com esse alguém. Deve fazer escolhas, tu vai estudar, tu vai ter uma profissão, tu vais ter um engajamento na tua sociedade, aí falando, né, pro bem ou pro mal. Aí essa é a construção que a gente tem. Pô, a gente está falando de 8 bilhões de seres humanos nesse mundo, com questões que são tão... eu vindo para cá agora, né, estava escutando um pouquinho de notícia no rádio. Sim, eu escuto rádio, é uma coisa que as pessoas não escutam mais. Eu escuto também. Estava escutando rádio e o presidente, hoje, no dia de hoje, enfim, quando vocês estiverem assistindo o podcast, mas hoje o presidente estadunidense Donald Trump disse que à noite uma civilização inteira vai ser destruída, vai ser derrotada, algo parecido, algo nesse sentido. Aí tu para pensar, que guerra é essa? Pô, em pleno 2026, um conflito que está matando pessoas, que está dando todo um rebuliço por conta de petróleo, combustível, etc. Com que motivo? Então eu penso que as crianças que estão nesse mundo, se nada for feito agora, entre nós adultos e a próxima geração vindoura, talvez não tenha um futuro para elas. Então essas questões têm que ser feitas, né? A gente está tendo agora um ciclone extratropical, esse clima doido, promessa para o segundo semestre de El Niño, ou Laninha, um dos dois vem por aí. Então, questões ambientais que a gente precisa discutir. São temas que não são temas político-partidários, são temas políticos da nossa sociedade, que se nós não discutirmos, talvez a gente não tenha mais sociedade para fazer isso. Eu concordo em número, gênero e grau. Tem que ser o ambiental, o político-social, educação financeira dentro das escolas. Total. Porque aí os alunos vão poder ter uma resposta até mais precisa sobre a tua pergunta de início do ano. O que tu está fazendo aqui? Exatamente. Eu sou bastante crítico ao nosso currículo. Eu sempre falo para os nossos alunos, né? Vocês têm que escolher uma profissão, vai ter um quê de sociedade, e eu acho que falta no nosso mundo, a gente meio que tem uma ideia de formar, o Brasil tem muito disso. A gente tem muitos cargos técnicos, digamos assim. A gente coloca a mão de obra para trabalhar nas fábricas, alguns graus mais elevados, mas eu acho que a gente precisa formar cientistas. A gente precisa de pesquisadores, a gente precisa exportar ciência. E um desses pontos é o seguinte, a gente precisa de cientistas pedagogos, porque a molecada reclama do currículo. Realmente, nosso currículo é engessado. O currículo educacional é algo que a gente aprendia 70 anos atrás, 80 anos atrás, ou seja, a modernidade chega, existe uma dinâmica diferente, mas por que a gente segue um currículo? Existem leis educacionais baseadas em parâmetros, em pesquisa, tem toda uma construção que dá um embasamento da educação do país. E quem que formula isso? Os políticos votam, mas quem que traz esse plano para ser votado? A gente precisa de cabeças pensantes que façam a adequação de como que seria uma escola. Existe sempre o questionamento, a escola mais atrativa. Quando tu fala atrativo, o aluno acha que vai ter o videogame, que vai ter mais educação física. Também, mais atrativo no sentido de como que eu vou unir esse mundo de 2026, molecada inerte em rede social e tudo mais, com a ideia de que eles precisam aprender. Eles precisam ler mais, precisam realmente estudar, porque tem um foco, tem um objetivo. Como fazer essa garotada ler mais e pensar mais? Ai, pergunta difícil, hein? É difícil, né? Assim, eu talvez não seja o cara certo para tu fazer essa pergunta. Eu falei que eu tô com 21 anos como professor. Eu tô se a gente for pensar no ambiente de guerra, sabe aquele filme de guerra que você vê? Aí tem sempre aquela cena que tem a tropa chegando no front, a molecada com uniforme novinho, com aquela empolgação toda dinâmica, e eles cruzam com a tropa vindo do front, que o uniforme está todo rasgado, cheio de cicatriz e tal. Eu acho que no meu psicológico de professor, eu estou mais ou menos com essa galera que está voltando. É difícil ser professor hoje, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso para quem está assistindo. É uma das profissões que, por favor, valorizem o professor do seu filho, valorizem quem está em sala de aula, porque realmente é difícil. Mas não estou dizendo que não sejam professores, nós precisamos de gente chegando com sangue novo, com boas ideias.
Só que com o entendimento que vai ter muitos desafios, e o principal deles, que eu acho que tem muito a ver com o sindicato, inclusive, é a ideia de acesso à comunicação, não só dessa gurizada, mas para todos nós. Eu acho que a gente deu um up, eu estou batendo na casa dos meus 40 anos, eu acho que nós somos a última geração que vivemos esse período transitório, transacional, não sei nem se tem essa palavra, mas a minha infância não tinha internet. A minha infância, eu fui ter meu celular com 18 anos praticamente, que era aquele celular que o joguinho que tinha era cobrinha. Eu também sou dessa época. Celular pra gente, telefone era a função de você ligar para uma pessoa, não era toda essa interação que se tem hoje. Então, a gente ainda sabe o que era ser jovem sem tudo isso. Até estava comentando com minha companheira esses dias, a gente é muito curioso, tu deve ser assim também. Tipo, tu tá andando na rua, daí tu escutou uma música, aí, pô, que cantor que é dessa música? Aí tu vai lá no Google, pum, já tem um cantor na ponta da língua. Na nossa época não tinha isso. Não. Eu passava na frente de uma loja, escutava uma música, que cantor é esse? Ficava. Que daí tu vai chegar em casa e vai fazer o quê? Vai pesquisar onde? Tu perguntava pro amigo, pra mãe, pro tio, e às vezes tu morria com aquela dúvida. Sim, às vezes a referência era um filme, a música daquele filme, e a gente também não lembrava o nome do filme. Você entende? E ficava. E a gente foi criado assim. Hoje tu tem tudo na ponta da língua, tu tem um excesso de informação, e tu tem um jogo sujo, que eu considero muito desleal, falando em Big Techs e tudo mais, que é o algoritmo construído para realmente manipular o cérebro. Porque ele precisa que você fique ali, não só as crianças, os adultos também. Que é aquela questão de interação do vídeo do autoplay e tal. Então isso é desleal, porque tu não está falando que tu vai estar com a escola já é atrasada. Tu está 4 horas com uma criança, com um adolescente ali naquele período. Aí você está combatendo isso, mas essa questão de vício mesmo com a comunicação, com o celular, com a rede social. Então, o cérebro dele está acostumado à linguagem rápida, curta, aquela motivação que libera dopamina e tal. Então, essa é a nossa maior batalha. Tem alguns países que já estão trabalhando com isso, tendo novos tratados, novas diretrizes para limitar, não excluir, mas limitar o acesso, para que a gente possa aprender a usar isso ao nosso favor, dadas as modernidades do mundo. Mas se continuar do jeito que está e com influência de muitos governos nessas big techs, porque envolve tanto dinheiro, envolve tanta coisa, nesse ritmo que a gente está, acho que a gente está perdendo essa batalha aí. Tá difícil. Concordo, infelizmente. E nessa linha do tempo, eu queria saber da sala de aula para as palestras, para as entrevistas, para essas outras formatações. Como é que foi a chegada do professor tatuado? Então, eu tenho uma experiência desde o início da minha profissão em cursinhos e preparatórios, que é uma outra dinâmica de sala de aula. É uma dinâmica um pouco mais de palco. Então, hoje não é muito comum, mas já foi de muito tempo as salas lotadas de cursinho pré-vestibular, a galera que queria passar num concurso público, e eu comecei a trabalhar muito nessa pegada. Então, isso literalmente, até a gente faz cursos na época, dá literalmente palco mesmo, porque tu está na frente de um pessoal e precisa ter a atenção deles. Quando veio o viés político, e eu também trago uma experiência sindical de participar de palestras, de ver como que era o palestrante, de pegar experiências, fazer curso de oratória, e nesse caminho eu percebi que era uma coisa que eu gosto do palco, eu gosto de estar à frente das pessoas, eu gosto de tentar fazer com que as pessoas me ouçam. Então surgiu nesse sentido, e acho que uma coisa acabou levando a outra, porque o cara falou, o Thiago às vezes era convidado, o Thiago foi lá convidado para falar de tal tema, aí eu chego lá, a galera gostou, então convidei o Thiago, ele falou legal, daí outro convida e outro convida, então acabou surgindo esse contexto de ter uma base de informações, de formatar alguns tipos de palestras e estar passando para as pessoas. Até falando em palestra, o que nos atraiu muito em fazer esse podcast foi uma palestra que tu ministrou na FETIESC sobre sua história ontem, seu desafio hoje, seu futuro amanhã. Perfeito. Aí já não é mais o público da sala de aula, já não é o público do cursinho. Estamos falando com dirigentes sindicais, dentre outras pessoas. Fala um pouco dessa tua palestra, por favor. Então, eu fui convidado, fui provocado, gosto de falar sempre isso, fui provocado pela FETIESC a fazer uma palestra que abordasse exatamente isso. E aí é um cenário complicado. Quando eles entraram em contato comigo, eu pensei, bom, a gente está em Santa Catarina, que é um lugar muito complicado. Não vou dizer perigoso, dependendo do local que você vá, mas complicado para você abordar temas políticos. Então eu lembro que eu perguntei, qual que é o público, né? Quem que a gente vai ter? Então eles falaram, vai ser juventude. Pessoal que trabalha nas empresas, que são representados pelos sindicatos que ali estariam,
E aí um público mais plural, mais heterogêneo, e me passaram, o pessoal que entrou em contato comigo, que me abordou, falou, ó, a gente tem um desafio para você. A gente quer que essa gurizada, eles tenham um entendimento do que é sindicato, do que é luta sindical, e meio que vistam essa camisa. Então eu precisava, na minha palestra, contar um pouco da minha experiência sindical, mas de repente fazer essa ponte que foi um pouquinho do nosso tema anterior. Porque a molecada sai da escola hoje, não generalizando, mas infelizmente é uma grande maioria, né? Simplesmente as pessoas vivem. Não sei se tu percebe isso. A gente vive numa sociedade consumista. Basicamente, a nossa alegria está vinculada ao que eu comprei hoje, o que eu estou planejando para comprar amanhã, a viagem que eu vou fazer. Se bem que viagem é legal, é uma experiência. Mas quando você se preocupa em comprar qual vai ser o próximo celular que vai ser lançado, qual é o próximo carro, etc., a vida das pessoas meio que está vinculada àquilo. Então, elas trabalham em prol só do salário que elas recebem no final do mês. E não entendem mais o contexto do que é você ser um trabalhador dentro de uma sociedade. Porque, infelizmente, você queira ou não, a gente vive numa sociedade que existe uma luta de classes. Eu não estou falando uma luta que envolve sangue, já envolveu em tempos anteriores. Mas hoje você tem uma diferença social, a gente vive numa sociedade que é desigual, que tem classes. E você precisa se entender enquanto trabalhador. Qual é o interesse e de quem fazer com que um cara está trabalhando 8 a 10 horas por dia numa empresa e não se entende como trabalhador? Eu sempre gosto de fazer essa provocação. O interesse é que você não entenda aquele cara enquanto trabalhador e os colegas que estão ao redor como um grupo. Porque se você parar para analisar, tu tens uma empresa que é uma mão de obra que gera um produto. Agora, tem uma relação intrínseca ali, porque no final do mês você não vai receber dinheiro. Você trocou a tua mão de obra, você trocou o seu tempo que está com a tua família, o teu conhecimento por aquilo. Então, tudo se resume, eu gosto muito de falar isso, falei até na palestra. Eu aprendi isso, teve um palestrante que é um advogado muito querido que me falou numa palestra que eu participei e dali para frente eu aprendi isso, que você não recebe salário, você recebe alimento. Porque aquilo ali te possibilita alimentar você, a tua família, ou seja, te mantém vivo. Né? Então a questão nessas minhas palestras e para aquele público específico lá na FETIESC, a minha ideia era tentar abordar um contexto histórico, também social, e contextualizar com eles para eles se entenderem enquanto seres trabalhadores. A partir do momento que eles se entenderem enquanto trabalhadores, eles vão entender de como funciona esse mecanismo e que sozinhos eles não vão dar conta, porque existe um processo desigual entre a relação do patrão, do funcionário. Eu gosto muito de falar essa palavra patrão, parece que tem gente que não gosta. Nesse mundo de trabalho, os caras inventaram dizer que não é trabalhador, é colaborador. E para mim essa palavra é horrorosa, não faz sentido. É trabalhador, tá trabalhando, tu não tá colaborando. Se fosse colaborar, no final do ano o cara dividia as coisas contigo. Isso não acontece. Então tu estás trabalhando, fazendo uma troca de relação e tem o patrão. Tem patrão que vai tentar te explorar, infelizmente. Tem patrão que vai trabalhar de forma justa? Tem também. Mas tem patrão que vai tentar explorar. E quem que entra nessa relação? A luta organizada dos trabalhadores, ela se vincula a uma entidade. Que daí a gente fala do sindicato. Então, assim, os sindicatos, desde o seu surgimento na Revolução Industrial, nada mais são do que um braço organizado da luta dos trabalhadores, para enfrentar à altura o patrão. Sabe que, curiosamente, semana passada eu recebi um vídeo, não sei nem se a gente pode citar nome aqui, depois vai cortar, mas eu vou falar do Luciano Hang. Pode falar dele? Tá de boa? Pode. Eu estava vendo um vídeo do Luciano Hang defendendo o sindicato. Uai, como assim, cara? Porque eu já vi vários vídeos deles dizendo que não, que sindicato é para explorar trabalhador, não sei o que e tal. E ele fez um vídeo do lado de um cara dizendo, amanhã é o dia da contribuição sindical, então você aí, dono de empresa, ou seja, ele estava falando do sindicato patronal. E achei muito louco, porque o olho dele brilhava, convocando os colegas empresários a contribuírem com o sindicato patronal, porque precisa, porque é forte, porque não sei o que. Olha que coisa bonita. Para eles, o sindicato é justo, existe, tem que ser forte, tem que ser coeso. Para o trabalhador, não, você resolve sozinho com o teu patrão, aqui que resolve. Você entende esse jogo de narrativas? Com certeza. Então, você que está aí vendo, meu querido, o teu patrão está organizado e muito bem organizado nos sindicatos patronais. Quem falta se organizar somos nós. A contribuição sindical é necessária, fazer um sindicato forte, que tem afiliados, é o que mais assusta o patrão. E lembrando, aquele cara que quer sacanear. Porque sempre a gente fala,
eu já participei de alguns sindicatos e pode ter certeza, o sindicato jamais vai entrar com uma ação, vai processar, fazer nada, se tudo andar dentro da linha. Se tiver o recebimento, salário de acordo, os acordos coletivos estiverem sendo cumpridos. Cara, nesse tipo de coisa, quando chega o sindicato patronal e os sindicatos trabalhadores, está tudo certinho, a galera troca risada, toma um café direitinho, é só alegria. Agora, se tem um lado lá do patrão explorando, aí o bicho pega, porque daí a gente vai ter nossos direitos sendo defendidos. Perfeito. Acho que falta também o povo entender que é uma via de mão dupla. Total. Né? Tiago, na tua visão e dentro da tua história, o que falta para a luta sindical hoje? Tem uma frase que é comum, que a gente fala também dentro dos partidos de esquerda, que falta voltar para a base. Só que eu já escuto essa frase desde sempre. Quando eu me entendi enquanto trabalhador, aliás, eu já participo dessa brincadeira antes, porque você pode se organizar antes de ser trabalhador. Na tua escola, se você é aluno, tiver um grêmio estudantil, ele já se organiza. Na faculdade, centro acadêmico. E desde sempre eu escuto essa, que precisa voltar para a base. O que significa voltar para a base? A gente escuta muito no sindicato do cara que tem que tá no chão da fábrica, né? Isso. O cara precisa estar no chão da fábrica. Não necessariamente o sindicato é uma fábrica, mas é a metáfora para referir o cara que está ali trabalhando, que conhece a realidade, o dia a dia do que é ser o trabalhador. A questão que eu acho que aconteceu, junto com essa história de comunicação, de rede social, existem narrativas muito fortes ao longo de décadas, sempre existiram, mas nos últimos períodos e dentro de um sistema nosso social, falando de Brasil, mas é um contexto mundial também, que é o neoliberal, que impõe muito essa narrativa de você viver num mundo que provoca desigualdades. Então, quanto menos você se entender como trabalhador, melhor. E para isso, para esse povo, existem narrativas. Eu acredito que com o passar das últimas décadas, essas narrativas têm ficado muito fortes, buscando individualismo, ou seja, cada um pensando no seu qual vai ser o teu carro, o que você vai construir para a tua estrutura, esquecendo um pouco dessa luta coletiva, só que muita narrativa tentando te passar uma ideia de que sindicato é ruim, de que sindicato está ali para te roubar, de que o dirigente sindical está ali só para ficar viajando de um lado para o outro com o teu dinheiro, e deixando você acreditar nessa situação, não se entendendo mais como trabalhador e não tendo mais quem lute por você, quem te defenda. Então eu acredito que as estratégias, elas apesar de serem desleais, até porque tem muito dinheiro do outro lado investindo pesado nessa narrativa, mas eu acredito muito que a gente precisa basicamente de 3 etapas, vamos colocar como 3. Primeira, formação política e sindical do nosso trabalhador. Quando eu digo formação política, eu gosto sempre de enfatizar isso, não é partidária. Apesar de conta que quando você se entender enquanto ser político, talvez você busque um partido que se identifique com a tua ideologia. Mas você precise ter essa formação histórica mesmo, cultural, de entender a história dos sindicatos, a história dos trabalhadores, de ver como esse processo for feito, porque você vai se apropriando e se entendendo como tal. Então precisa ter essa formação. E hoje, nesse nosso 2026, a gente precisa de comunicação à altura. E aqui, meus parabéns, um sindicato com um podcast, que é isso. O que chega no nosso trabalhador, na nossa juventude? Hoje, de repente, o cara está lá indo para o trabalho, está com um fone de ouvido escutando esse podcast. Então, é isso. Comunicação, e uma comunicação que consiga rebater essas narrativas. E aí é o terceiro ponto. Assumir que tem um problema. A gente precisa assumir que existe essa problemática e que, se nada for feito, a gente não tende a caminhos muito bons. As relações de trabalho, a exploração, as reformas que são impostas no Congresso, e aí aqui a gente entra numa questão política muito clara. Quem a gente elege, a gente vota dos nossos representantes. Por quê? Ah, você é de esquerda ou de direita? Cara, isso talvez não seja a maior discussão. A discussão seja em quem você vai eleger e que vai defender os seus direitos lá no Congresso Nacional. Não adianta você eleger um candidato que vai, por exemplo, falar de aborto, que você é contra, é uma questão social, tu tens todo o direito de ser a favor ou contra, mas que esse deputado, enquanto na rede social dele está gritando contra o aborto, lá no Congresso ele está aprovando uma legislação que tira teu direito trabalhista. Então essas questões que a gente precisa entender na hora de eleger representantes que garantam os nossos direitos e que a gente faça essa luta de igual para igual. E aí já adianto aqui que essa luta não é hoje só trabalhista, a gente estava conversando um pouco antes aqui, que ela precisa ser uma luta social, uma luta ambiental.
A gente precisa falar hoje nas empresas, em qualquer relação de trabalho que você fala, que você tenha, que a gente precisa ter um futuro para poder discutir isso. A gente precisa ter um futuro e que as próximas gerações tenham a chance de trabalharem e de lutarem pelos seus direitos. Só que se a gente não fizer uma luta ambiental também, talvez a gente nos próximos 40, 50 anos esteja em um mundo em que as coisas sejam bem diferentes. Tiago, eu vou te pedir 2 mensagens. Manda. A primeira, o Sintel Santa Catarina está engajado num projeto de lideranças sindicais jovens. Qual o teu recado para os jovens sindicalistas? E o segundo recado seria uma mensagem para quem está assistindo a gente. Vamos lá. O jovem sindicalista. A mensagem que eu dou para você é, primeiro, tenha coragem, porque os enfrentamentos de hoje eles não são fáceis, só que a coragem por si não resolve muita coisa, ela precisa ser atrelada a conhecimento. Então, estude, conheça a sua carreira, conheça a estrutura do teu emprego. Quando a gente fala vestir a camisa, tem muito patrão que gosta de falar isso, vamos vestir a camisa da empresa, isso é super importante, mas em que sentido vestir a camisa? Você se entender como parte daquilo ali, daquela estrutura, porque sem você, não adianta dizer, você é substituível. Agora, se existir um espírito de coletividade, a coletividade não vai ser substituída. Fazer essa construção, garantir os teus direitos como sindicalista, tu precisas ter coragem, conhecimento. E uma palavrinha que eu acho que vale para o sindicalista, que vale para o político, que vale para as pessoas que resolvem fazer algo a mais. Que no conceito da filosofia é uma virtude que a gente chama de altruísmo. Você precisa ser um altruísta. O que é um altruísta? Você vai ter que abdicar de algumas coisas pessoais suas, tempo da tua vida. Você talvez precise se dedicar a certas situações que não vão te trazer um retorno financeiro, mas é uma luta que você vai fazer em prol das pessoas ao teu redor, da sociedade. Precisa ser um altruísta. Precisa perceber, o que eu estou fazendo aqui? De repente, a resposta seja essa. A luta que você se dispõe talvez não tenha o retorno que você espera. Na maioria das vezes não vai ter o retorno financeiro ou algo do tipo, mas ele vai ter um retorno muito simbólico daqueles que eu gosto sempre de falar, que eu tenho essa sensação todo santo dia. Posso chegar em casa cansado, posso chegar em casa abatido, não foi um dia justo, mas eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, no entendimento de que o que eu estou fazendo da minha vida está sendo recompensante. Acho que é isso. Conhecimento, coragem, altruísmo. Essa é a mensagem para o jovem sindicalista. E a mensagem para quem está assistindo a gente agora, além dessa que serve, né? Essas 3 situações servem também, mas é o seguinte. A gente está perto, vou ser meio pessimista aqui, né? A gente está perto da história lá do relógio, do segundo final dos cientistas. O famoso, eles têm um relógio do juízo final, né? A gente está chegando muito próximo. A gente está vivendo essa semana a experiência de novo de mandarmos os seres humanos para o espaço para dar uma volta lá na Lua, né? Isso tinha acontecido lá nos anos 70, anos 60, e agora de repente a NASA voltou a fazer e está na rede social e está todo mundo empolgado, etc. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente tem algumas guerras acontecendo aqui, em solo. Tem guerra do Irã, tem guerra na Ucrânia. A Ucrânia a galera esquece, mas ainda está em guerra. Ainda é uma guerra que mata todo santo dia. Então, o recado que eu dou para vocês é o seguinte: a gente está numa sociedade que exige posicionamento. A gente tem, de novo, 8 bilhões de pessoas, muitas delas vão optar por não fazer nada. Mas algumas pessoas precisam escolher se posicionar e tentar fazer a diferença, seja no seu bairro, seja na sua escola, seja no seu trabalho, aprendendo, lutando contra o vício da dopamina, dessas mensagens rasas, da gente estar todo dia querendo algo raso para te limitar. A gente precisa enfrentar isso, porque é uma sociedade que está entrando num espiral muito perigoso. A gente tem hoje uma sociedade com violência contra as mulheres de uma forma estrondosa, assustadora. Isso faz parte do contexto de como que a gente está sendo criado, de como que os homens estão sendo formados em uma sociedade que ensina homens a achar que tem que dar conta de tudo o tempo todo. E não, a gente precisa entender que tem que ter uma busca por igualdade, a gente precisa ensinar homens a não serem violentos com as mulheres, e tudo isso é um contexto de escolhas. Você que está assistindo a gente, você precisa fazer essa escolha. E se eu não fizer?
Aí a gente pensa naqueles filmes de ficção científica. Sempre, todo filme, pode ver, todo filme de ficção científica que você assistiu no começo tem um cientista negacionista, tem um político que diz que nada vai acontecer e depois a gente sabe como termina. Agora é a vida real. Então a mensagem que eu passo é: faça a tua escolha, a gente precisa de gente lutando por esse mundão aí. Perfeito, é isso aí. Tiago, muito obrigada por teu tempo de qualidade, por esse conhecimento, esse bate-papo foi incrível e acredito que a gente precisa de mais ideias explanadas dessa forma. Assim, agradeço demais o convite e deixar bem claro, eu não sou dono de nenhuma razão, de nenhuma verdade. Qualquer coisa que eu tenha falado aqui, tiver dúvida, busque informações, pesquise. Tem minhas redes sociais, se eu puder deixar aqui, Com o certeza. Professor Tatuado, se você digitar lá você vai encontrar nas redes sociais. Manda um direct para mim, eu vou te responder, vamos debater, vamos trazer temas sensíveis à sociedade. O importante é a gente pensar nessa evolução enquanto ser humano. Perfeito. E esse foi mais um Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Até o próximo episódio.